Saudações a todos e todas. É com satisfação que a comunidade do LISA apresenta a série Professores em Defesa da História. Cada integrante do nosso laboratório elegeu um professor ou professora de história que lhe tenha sido marcante para homenagear. Nesse contexto pandêmico, político e social extremamente difícil pelo qual todos nós atravessamos, esse projeto rende um tributo não apenas aos professores de história, mas também à história como ciência e como disciplina escolar. Nos últimos anos, os professores de história têm combatido bravamente em frentes diversas. Ataques à sua liberdade de cátedra, a sina persecutória da chamada escola sem partido, os desafios do ensino de uma história do tempo presente, marcada pela socialização massiva de discursos de ódio e fake news, negacionismos históricos e revisionismos ideológicos de toda ordem. Enfim, seja por ignorância ou estratagema político, muitos passaram a disseminar a ideia de que a história é uma questão de opinião, cada um tem a sua. Não. História é uma ciência, possui método, trabalha com fontes e evidências do passado e exige uma formação sólida. A todos esses profissionais que nos despertaram para a dimensão crítica e reflexiva dos homens no tempo, a nossa gratidão. Agradecer muito essa oportunidade de encontro, de conversa, né? Vou fazer uma apresentação formal um pouquinho, tentar ser formal, nunca sou formal, né? Professora Sônia Vanderlei, né? Professora titular do Colégio de Aplicação da UERJ, né? Hoje é Instituto de Aplicação, eu não consigo chamar de Instituto de Aplicação, para mim vai continuar sendo sempre o CAP, né? Professora do mestrado profissional em ensino de História, o Prof. Mestra e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, né? Enfim, não vou ficar listando o currículo da Sônia toda, né? Autora de trabalhos importantes aí com relação sobre a mídia, a história da televisão no Brasil, né? Sônia foi professora, entre outras instituições, do Colégio Pedro II, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, né? Então tem uma inserção forte no ensino básico, né? Foi, como eu já disse, minha professora no CAP UERJ, né? Minha grande referência sempre, né? Na escolha do magistério e da história, não só como carreira profissional, mas como enfim, perspectiva e modo de estar no mundo, eu diria, né? Enfim, Sônia é minha querida professora em defesa da história, né? Que é o nome que a gente dá a essa série que o LI está produzindo, né? Em homenagem aos professores que nos marcaram, né? Na educação básica, né? E que também é um ato de desagravo, como a Cássia falou aqui, por tantos ataques que a gente vem sofrendo nos últimos tempos, né, com relação ao livre exercício do magistério e à história enquanto área do conhecimento, né? Então, Sônia, muito obrigada por estar aqui hoje, prazer enorme de estar com você. A homenagem que a Silvinha está me fazendo, eu acho que é uma homenagem ao CAP, ao velho CAP. Né, eu sinto assim, eu me sinto agradecida e representando o velho CAP, Silvia. A gente tinha uma série de questões e brigas, né, em relação ao velho CAP, como qualquer instituição de educação, uma instituição complexa, com personalidades, características de pensar a docência muito diferenciadas, mas creio um elemento essencial que nos unia, que era o fato do vínculo com a universidade. Para o bem ou para o mal, esse vínculo com a universidade deu características específicas, dá ainda, né? Características específicas àquele corpo docente. E no caso da UERJ, uma característica que não é de menor importância, que era o fato de termos carreira única, ou seja, todos os professores do Colégio de Aplicação eram professores universitários, com carreira única universitária,
docentes da UERJ, com plano de carreiras. Quer dizer, plano de carreira a gente não começou, não. A gente começou sem o plano de carreira, mas lutamos junto por um plano de carreira, lutamos juntos para estabelecer regras de crescimento dentro dessa carreira. Então, isso também, se por um lado deu pelo menos naqueles primeiros momentos, a década de 80 foi frutífera salarialmente para a UERJ. Depois, a gente só vem arrecadando problemas, mas se por um lado favoreceu também profissionalmente e financeiramente esse grupo de professores, porque eles não precisavam, a não ser que quisessem, estar dando aula em 3, 4, 5 lugares. A louca aqui fazia isso, porque achava que para ser professora mesmo, ela tinha que dar aula numa escola do Estado, que tinha diferenças em relação ao colégio de aplicação, e para conhecer o ensino básico, eu precisava dar aula no Estado. Lá fui eu, fiz o concurso e fui para o ensino básico também. Depois eu tive que deixar o ensino básico, depois de 8 anos, porque eu fiz o concurso para o Pedro II, e aí eu não podia ter 3 matrículas públicas, né? E tive que optar. E, mais uma vez, a questão financeira falou alto, né? Para a gente optar. A gente tem que pensar nisso. Viu, meninos? Essa é uma variável que tem que ser pesada também, embora espero que para vocês não seja a mais fundamental, mas, infelizmente, para a maioria dos professores desse país, tem que ser, né? Tem que ser. É a questão da sobrevivência. Sem trabalho, não há dignidade. Sem trabalho digno, ainda menos. É o que a gente está vendo aí, ainda mais nesse momento. Então, eu comecei, na realidade, eu nunca pensei, até os meus 22 anos, em ser professora. Estou nem falando de história. Eu nunca pensei em ser professora. Na realidade, eu gostava de ler e escrever. Minha infância, minha adolescência. Eu gostava de ler e escrever. Ler e escrever, o que eu vou fazer na universidade com ler e escrever? Meu pai dizia que você pode gostar de ler e escrever, mas vai fazer medicina, tá bom? E eu falava assim, eu não me via em nenhuma carreira técnica, nem pensar, tecnológica, pensar. Matemática é só uma coisa importante para saber contar, e para mim é isso. Física, eu não queria nem ver pintada na minha frente. Aliás, eu não quero ver nem hoje, embora eu entenda que eu sei menos do que eu deveria saber dessa ciência. Mas eu falei, bom, eu gosto de ler e escrever, então vou procurar uma carreira que eu possa desenvolver isso. Com 17 anos eu entrei na universidade, né? E aí escolhi, mamãe, aqui qual é, olhando as ementas, digamos assim, do que seria cada uma daquelas profissões, daqueles cursos oferecidos, escolhi jornalismo, escolhi comunicação e jornalismo. Eu posso ler e escrever, são fundamentais. E fui fazer jornalismo. E isso em 75. Né? 76 eu estava na universidade, né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo jornalismo. E descobri nos 4 anos, numa época difícil, porque era a ditadura militar, ainda, mesmo que no momento de dita abertura política, né? De luta pelo retorno ao Estado de Direito, era um momento muito complicado, de participação e de reorganização do movimento estudantil, fosse secundarista, fosse universitário, e dele eu participei. Aliás, eu costumo dizer que o que mais eu aprendi na Escola de Comunicação da UFRJ, que eu adoro, que eu amo, aquele campus da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, mas é extremamente aprazível, com árvores, a gente tinha aula, inclusive, debaixo de um pé de fruta-pão, aos sábados de manhã, de psicologia social. A professora fazia questão de dar aula sentada no chão com um grupo de alunos. Isso é década de 70, sabe, gente? Sinto muito que vocês não viveram essa época, mas isso é década de 70. E aí eu fiz o jornalismo, e eu costumo dizer que o que eu mais aprendi ali foram nos corredores, na reorganização daquele grupo de jovens que, como eu, estava tentando entender que país era aquele em que a gente era chamado a participar, e um grupo de não tão jovens que haviam trancado a faculdade ou abandonado em meados da década de 60, e com o processo de abertura política sendo retomado, eles estavam tentando voltar e reorganizar
a vida estudantil, o estudante como um sujeito político de transformação, de pensar a sociedade brasileira, mas, em grande parte, aquelas homens e mulheres pensavam na perspectiva da década de 60, da luta contra a ditadura. Eles tinham sido marcados por aquela forma de agir, por aquela praxe, e traziam essa praxe para um grupo de jovens que tinham vivido como adolescentes e como crianças a ditadura e que, em grande parte, não tinham clareza muito bem de que luta era aquela. E isso foi extremamente enriquecedor. Eu digo que eu participei de grupos secretos em apartamentos na Tijuca para estudar marxismo. O meu professor de marxismo foi um operário da CSN. E aí o pessoal mais antigo, esse pessoal mais antigo, pedia para a gente, todas as apostilas, os textos lidos, têm que ser rasgados, queimados, jogados fora. E eu não joguei nada fora. Eu falei, que eu vou jogar esses textos fora? Os textos ótimos. Eu não vou jogar, não, quero ler de novo, quero guardar. Eu levava tudo para casa e não jogava. E ninguém nunca soube disso. Só foram saber há alguns anos, uma década e meia atrás, que a UNE estava tentando resgatar a sua memória e pediu a quem tivesse materiais daquele momento que levassem, né, para que eles pudessem montar essa memória do movimento estudantil. Aí eu levei esse material todo. Eu falei, bom, que bom, vou levar esse material, não vai ficar aqui parado. Mas eu aprendi muito de marxismo com aquele operário da CSN. E marxismo, teoria mesmo, gente. Não é só marxismo, a questão da praxe política, né, na ponta, não, de teoria mesmo. Eu li Marx pela primeira vez, ali com 18 anos, 19 anos. Eu aprendi o valor de um jornalismo livre, né, de um jornalismo que é feito de qualquer jeito, com ética, com Sodré, com Nilson Lages, que faleceu agora há pouco, para minha tristeza, né, que nos mandava ir para os corredores da ECO, empastelados de cartazes de todas as discussões e cursos extras, né, e todas as paredes eram empasteladas disso, e que ele mandava e pediu a gente vá para os corredores, busquem um cartaz, as informações e façam uma matéria com essas informações e tragam para aqui para a sala de aula. Mas agora, o jornalista tem que trabalhar sob pressão. E esse agora dele era aquele momento do país, e agora mais ainda. Então, eu aprendi muito com o Nilson Lages e senti tremendamente o falecimento dele, agora há pouco tempo, coisa de meses. Então, essa era a Sônia, jornalista, mas era a jornalista que, como eu disse, sentia falta, e ainda mais que cedo começou a fazer jornalismo, ainda estudante, que sentia falta do tempo de produção do escrever, do tempo de pesquisa do escrever. O jornalismo, ainda mais eu, que seria a estagiária, a foca, como a gente chamava na época, né? Que tinha que ir lá, pegar e escrever e depois mandar para um editor que ia fazer um copydesk e censura, cortar grande parte do que escrevíamos. Eu não queria fazer aquilo. Eu queria ter mais tempo para pesquisa, eu queria uma escrita mais densa, coisa que eu consegui fazer na televisão, um estágio que eu fiz na TV educativa, trabalhando num programa de educação, com o Dines, que era um dos... Alberto Dines, que foi um dos meus... aliás, um dos meus protetores no Jornal do Brasil, porque eu lembro que, nessa minha vida de estagiária, eu tive que fazer uma matéria com um militar, um coronel, sei lá se era coronel, não lembro mais se era coronel, general, sei lá o que era um engraçadinho que achava que uma menina jovem, ele militar, ele podia fazer qualquer coisa, inclusive passar a mão em mim. Ele passou a mão em mim, eu passei a mão na cara dele. E saí batendo porta. É claro que falei, perdi o estágio, bati no entrevistado, bati e corri, né? Porque eu esperava o soldado que estava na porta. Engraçado que foi numa sala com um soldado na porta e eu fui entrevistado. Quando ele passou a mão em mim, eu bati na cara dele e o soldado ficou tão aterrorizado que ele saiu da porta e me deu passagem para passar. Eu saí,
fui embora e fui falar com o Dines, e o Dines me protegeu, efetivamente, garantiu a manutenção do meu estágio, me levando para a parte de produção, e aí no contato com a TV educativa, com a produção do caderno de educação, e nesse apoio eu consegui esse espaço na TV educativa, ainda como estagiária, eu era estagiária. Bom, para encurtar e chegar na professora de história, mas isso aí efetivamente me marca, eu estou contando isso porque isso é importantíssimo para a maneira como eu vi o meu curso de história. Eu queria sair do jornalismo, terminei o jornalismo, eu queria, trabalhando numa multinacional, por isso meu pai sempre dizia que eu era louca 2 vezes, porque primeiro fui fazer comunicação quando podia passar com total de pontos para medicina. Para ele, eu tinha que fazer medicina. E depois deu certo, porque está trabalhando numa multinacional, era a Shell do petróleo, eu trabalhava naquele momento na gerência de comunicação da Shell, deu certo, e aí vai abandona 1 ano depois, abandona tudo para ser professora de criança numa escola. Eu não entendo. Uma das primeiras turmas foi a turma da Silvia. Uma das minhas primeiras turmas. Já vê, olha só, por que eu não podia abandonar, por que eu tinha que abandonar o jornalismo, né? Olha só, alunos como ela. Bom, mas eu que fui fazer história exatamente porque, saindo do curso de jornalismo, eu queria alguma coisa mais densa, para que eu pudesse fazer um jornalismo mais denso, mais reflexivo, mais social. E ainda com a ideia de que eu poderia fazer isso e não podia, muito menos numa multinacional, na gerência de comunicação de uma multinacional. E aí eu fui fazer história à noite, na UERJ, porque era a única universidade que oferecia curso noturno, naquele momento, no Rio de Janeiro, essa característica que eu acho que é tão forte na UERJ, que eu acho que a gente tem que adensar e fortalecer, que é a característica de ser uma universidade de trabalhadores, feita para trabalhadores, posicionada num espaço central do Rio, para que esses trabalhadores pudessem sair dos seus trabalhos e fazer os seus cursos noturnos. E isso, durante muito tempo, foi uma peça negativa para a UERJ, dentro da perspectiva acadêmica que se tinha tradicional, porque a UERJ era considerada um grande escolão. A UERJ é um escolão, não é uma universidade, por conta da potência, da força que ele tinha em cursos noturnos. Eu fui fazer um curso noturno de História da UERJ, porque eu trabalhava no jornalismo durante o dia. E no no terceiro ano, a gente já estava no sistema de créditos, mas a minha turma foi a última turma do sistema de seriado e a primeira no sistema de crédito. E a gente ainda se considerava no sistema de seriado, porque claro que o seriado teve uma série de vantagens para os alunos em relação a fazer uma disciplina, poder fazer a outra mais tarde e não seguir no seriado, mas também tinha um objetivo que era fundamental de desmobilização dos laços de solidariedade que as turmas criavam na universidade. E como a vida política não era para o sistema universitário, educacional, que a ditadura estabelecia, a vida política não era algo que se devia ter dentro da universidade, nem para alunos, nem para professores. Eu perdi professores porque não conseguiram, na comunicação, não conseguiram o seu atestado de idoneidade ideológica no DOPS, né? Professor que perdeu o emprego nas federais porque não conseguia isso, né? Em plena ditadura. Então, a minha turma, sendo na UERJ de História, né? É uma turma de 80, eu sou de 80, eu saí em 79 da UFRJ, no jornalismo, em março de 80 eu já fiz um novo vestibular e já estava fazendo História na UERJ, à noite. Então, essa turma, sendo a primeira do sistema de créditos, a universidade mesmo não tinha ainda organizado esse sistema de crédito. Então, na realidade, oficialmente era sistema de crédito, mas a gente tinha que fazer, era seriado mesmo. As disciplinas não estavam sendo oferecidas em momentos diferentes, para você poder fazer aqui ou ali. Era uma vez por ano e acabou, se não tinha. Só mais tarde é que isso conseguiu se organizar. Então, a gente teve esses laços de solidariedade que oficialmente estavam sendo cortados com essa visão de turma. E a gente teve discussões
A Sônia, que vai fazer história na UERJ, é diferente da grande parte dos alunos que estavam ali. Tinha 2 ou 3 mais velhos, eu já estava com 23 anos, né? 22 para 23 anos, eu faço em junho, aniversário, então 22 para 23, e a maioria tinha 17, 18, 19 anos. E eu vinha de uma ideia de movimento estudantil, que era bem a década de 70, da reorganização dela. Eu lutei muito para reorganizar a Uni, né, os movimentos. Eu vendi muito jornal para organizar o PT paulista ainda, porque não tinha no Rio. E aí chego na década de 80, na história, dentro de uma outra perspectiva do que seria esse participação política dessa juventude. Isso me assustou um pouco, mas eu aprendi a perceber que eu tinha que levar e compreender que muitas ferramentas que eu utilizava para discutir na década de 70 tinham que ser modificadas para trabalhar uma realidade nacional e acadêmica da década de 80, com a juventude, da qual eu me sentia mais velha, mas da qual eu ainda fazia parte, com 23, 24 anos. Fiz a história ali e, no terceiro ano, eu fui convidada por 2 professoras, que Silvinha conhece bem, Lúcia Bastos e Lenar, porque também eram professoras do CAP, e aí essa relação que eu falei que foi fundamental, que é fundamental para os professores do CAP e UERJ, porque os professores, agora é mais comum, mas naquela época, os professores da UERJ, os professores do CAP, eram os professores também da UERJ que formavam, que estavam na licenciatura trabalhando com a antiga prática de ensino, né? Então, essas 2 professoras eram professoras da UERJ, minhas professoras na UERJ, mas também professoras do Colégio de Aplicação. E elas me convidaram para dar aula para 2 turmas de segundo ano, de segundo grau, naquela época, porque eu tinha que fazer o estágio, eu estava fazendo licenciatura, eu tinha que fazer estágio, então, vai dar aula. Eu falei, mas aí eu levei um susto, porque eu cheguei para a Lenar, que disse, eu dar aula? Mas eu não sou professora, eu vou matar os garotos, olha só, eu não fiz normal, não faço, não tem nada, o que eu dei lá na educação não dá para eu ser professora, eu não sou professora, vou matar ela rindo. Eu lembro, um dia, agora há pouco tempo, ela estava na minha banca de titular, e eu falei com ela, eu lembro do teu sorriso, Lena, olhando para mim, você não é professora. Eu falei, não, vou matar os garotos, não. Aí ela riu e falou assim, tudo bem, Sônia, olha só, você tem que fazer os estágios obrigatórios. Então, faça essa monitoria e eu considero como estágio obrigatório, você sua supervisora, eu e Lúcia. Falei, bom, então vou matar 2 coelhos com uma só cajadada. Vou fazer a monitoria e venço o estágio supervisionado que eu tenho que fazer. Eu lembro, só para assim, eu lembro da primeira aula, de uma turminha, eu fui lá para conhecer a professora. Maria Helena Fonseca Passos, lembra, Silvinha? A professora que eu iria substituir porque ia entrar em licença de gestante. E aí eu fui conhecer a professora. Cheguei na escola, no colégio, subi aquele Morro do Turano, sabe? O colégio ficava num morro, né? No Morro do Turano. E aí cheguei na secretaria, no hall, aliás, no hall, encontrei um inspetor, o senhor Kleber, que Silvinha também lembra, um Marco, ele e a sua esposa eram Marcos do CAP, né, inspetores. Expliquei para ele qual era a situação e ele me apresentou, foi na direção, falou, você sobe no 3º andar, na sala tal, a professora está lá. Assim eu fiz. E quando cheguei lá na sala, a professora olhou para mim e falou, é você que vai me substituir. Ai, que bom, estou passando tão mal. Olha aqui, olha aqui, as pranchas são essas, a questão está aqui, continua a aula. E saiu de sala. Essa é a Maria Helena, né? Sempre foi. E saiu de sala. E os alunos, assim, uns 25, não tinha 25, acho que uns 20 alunos, ficaram olhando para mim, todos sérios e em silêncio. Eu não sei como é que eu tive agilidade mental, que eu só olhei as pranchas de retroprojetor que ela havia deixado. Falei assim, eu quero saber se pelo menos eu sei o que eu tenho que ensinar.
Aí eu vi assim, transmigração da família real portuguesa para o Brasil. Aí eu falei, ai, eu sei. Botei, olha, eu só sei que eu colocava as pranchas e falava. Eu não, assim, muito mais do que eu estou falando agora com vocês, e eu comecei e botava uma prancha, botava outra, ainda bem que eu tenho rapidez mental, botava uma, botava outra. Aí, de repente, eu vejo um dedinho assim levantado, e aí eu percebi, falei, eu acho que foi a primeira vez que eu percebi que eu tinha alunos à minha frente. Foi naquela hora de eu ver o dedinho, não sei nem quanto tempo o pobre do rapaz estava com o dedinho levantado. E aí eu falei, pois não, diga, crente que era uma pergunta. Eu tinha perdido totalmente a noção de quanto tempo eu estava ali. Aí ele chegou para mim assim, professora, a senhora nos perdoe, mas o recreio já bateu há 10 minutos. Eu falei, gente, desculpe, não sei o que, ainda bem, a gente tem uma última prancha, podemos trabalhar essa última prancha? Ele, sim, trabalhei a última prancha. E eles saíram. Eu fui encontrar a professora da sala dos professores, e ela me agradeceu muito, e eu, não, como é que foi a experiência? Eu falei, acho que foi bem, eu tentando, ela assim, ótimo, e você foi até quando? Eu falei, até quando? Não, eu trabalhei todas as pranchas. Todas, mas eram para 3 aulas. Eu falei, eu trabalhei todas ali. Essa não poderia ser a professora. Se eu assistisse uma aula como a minha, se eu tivesse hoje que dar nota para aquela professora, eu não daria 0, porque afinal, pelo menos, ela conhecia o conteúdo, mas o conteúdo formal. Ela conhecia um conteúdo formal, livresco. Ela contou a história, ela fez tudo o que eu digo para os meus alunos para não fazerem. Isso não é trabalhar com a construção do conhecimento histórico dos alunos. Mas, efetivamente, eu tenho na minha desculpa que também a maior parte dos professores, naquele momento, entendiam que ensinar história era contar uma história, mesmo que uma história construída a partir de uma discussão historiográfica. E foi assim que eu comecei a dar aula no CAP. E o que esses meninos gostavam de mim era exatamente porque eu fazia isso. Eu era louca que levava o Hobsbawm. Eles gostavam tanto do Hobsbawm que quando toda a turma que eu chegava, eu adoro Hobsbawm, adoro a história social de Hobsbawm. Então, eu levava os meus alunos, os textos de Hobsbawm para a sala de aula. Eu fazia adaptações, eu fazia recortes. E eu levava os textos. Os meus alunos gostavam tanto do Hobsbawm que, para eles, Hobsbawm já era um grande amigo, porque a Sônia trabalhava com Hobsbawm. Eles sentiram como eu quando Hobsbawm morreu. E eu lembro que 2 vezes em que eu fui professora homenageada no 3º ano do CAP, eles tinham que citar, um deles chegar a dizer, vamos chamar agora a nossa paraninfa Hobsbawm, a Hobsbawm brasileira de saias, Sônia Vanderlei, de tão marcada que ficou. Mas o que eu fazia em essência, né, naquele momento? Eu trazia alguma coisa que poderia parecer nova, mas que hoje eu acho que a gente tem que ter determinados cuidados. Eu trazia historiografia para a sala de aula. É importante isso? Mas o professor tem que saber muito bem como levar essa historiografia, porque os objetivos do ensino de história, os objetivos da história escolar são diferentes dos objetivos da historiografia. Então, como é que você vai levar? Que recortes são esses? É claro que eu fazia isso intuitivamente. De certa maneira, deu certo, né? Estamos aí com a Silvinha. Eu lembro da Silvinha dizendo para mim, vou fazer história, e eu toda orgulhosa. Ela só não sabia onde ia fazer. E eu já fazendo mestrado, naquela época acho que estava fazendo mestrado, né, o Silvio? Falei, vai fazer UF, minha querida. Eu sei, a gente gosta da UERJ, eu também adoro a UERJ, eu sou professora da UERJ. Mas se você, o curso de história que eu acho que você vai, e ela tinha todo o potencial, essa menina sempre foi para discutir tudo, e aliás, como discutia, né? Então, vai fazer UF, eu lembro, vai fazer a UF, vai lá para a UF. Então, eu acho que eu me descobri professora. Nessa primeira turma que eu dei aula, acabou, eu tinha 3 meses e meio até o final do ano, e depois eram as férias, depois a professora retornaria, e eu estaria fora. E aí eu recebi uma cartinha dos alunos da turma que eu guardo até hoje, em papel seda, escrita, manuscrita, coisa que não existe mais hoje, né? Tudo é por e-mail, mas... Porque eles tinham dito para mim, quando eles souberam que eu ia sair, que eles iam fazer um abaixo-assinado para eu permanecer no CAP.
Eu falei, gente, calma, não vamos fazer uma revolução. Olha só, a professora retorna, eu fui contratada apenas, eu sou monitora de vocês, estou terminando o curso ainda. Eles ficaram muito abismados, e aí tudo bem, entenderam, mas escreveram aquela cartinha que eu guardo até hoje, assim, de como eles, a princípio, se assustaram com a forma como eu trabalhava, mas como eles conseguiram entender muito mais, de como eles gostavam, de como eu da paixão que aparecia nas minhas aulas para a história, de como eles começaram, muitos deles, a gostar de história pela paixão que eu transparecia, trabalhando a história como uma coisa viva. E eu acho que essa proximidade que eu tinha com os alunos, eu chorava na sala de aula, não é, Silvia? Sou uma chorona. Quando eles me enchiam muito o saco, eu chorava com eles, aí eles ficavam quietos, até por pena de mim, eu acho. Né? Eu chorava, eu gritava com eles, mas, ao mesmo tempo, eu trazia eles para junto de mim. Esse lado afetivo tem que se relacionar ao cognitivo para a gente conseguir ser professora da escola básica, para a gente conseguir entender que são demandas as mais variadas, que são carreadas para a sala de aula. Muito mais tarde do que a turma da Silvia, eu estava trabalhando com uma turma, se eu não me engano, de primeiro ano de ensino médio no CAP. E eu já estava trabalhando com a graduação, com a pós-graduação, mas continuei trabalhando, não larguei o ensino básico de maneira alguma. Vou terminar lá trabalhando com todos os níveis de ensino, ainda mais formando professor, eu acho que isso é fundamental para mim. Então, eu estava trabalhando alguma coisa de reforma religiosa e eu queria que eles tentassem entender, ainda mais num contexto que já começava no início dos anos 2000, aquela discussão, já começava muito a influência da religião, das religiosidades na sala de aula, as críticas. Eu queria que eles tentassem entender a complexidade de um processo que foi da reforma religiosa e trazer para as questões da religiosidade nos dias de hoje. Então, eu trouxe pequenos textos em que eles tinham que defender os pontos de vistas que apareciam os pontos de vista que apareciam naqueles textos. E aí deixei, como eu sempre fazia, lembra, Silvia? Vocês se organizam nos grupos, mas olha, a minha democracia só vai até um determinado momento. Se demorar muito, eu baixo meu centralismo democrático e eu, que nem Stalin, melhor Lenin do que Stalin, eu determino o que vai ser feito. Eles riam e não conseguiram resolver. E aí eu falei, então, vamos lá, vamos pela sorte. Fulano, ele baixava o dedinho na lista de chamada, fulano, número tal, fulano, ciclano. Vocês formam um grupo. E, bom, todo mundo vai. Depois, posso mudar com o ciclano? Não, já teve a oportunidade de mudar. Agora não pode mais, não. Agora são esses, acabou, porque não consegue. E aí eu percebi que um aluno que sempre foi muito participativo, muito atento e estudioso, ele estava sumido das aulas que a gente estava fazendo a discussão dos textos. E eu perguntei 2 vezes por ele, está doente, aconteceu alguma coisa? Ele não é de faltar, 2 semanas seguidas, são 8 aulas, né? Lá no CAP, não, 8 não, 6. O terceiro ano é que tem 4. 6 aulas. Aí uma menina, que era amiga dele, chegou para mim e falou, Sônia, vou te falar aqui muito, só entre nós, mas é que ele ficou muito chateado, porque ele era evangélico, eu nem sabia se ele era evangélico ou deixava de ser, não me importa qual a fé professa os meus alunos, né? Mas e aí ele ficou num grupo que vai discutir alguma coisa que se opõe à perspectiva batista, ou sei lá. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz errado no planejamento dessa atividade para deixar esse menino assim? Então eu liguei, busquei o telefone dele, liguei para a casa dele, falei com ele, pedi para que ele viesse e conversasse comigo. Ele conversou comigo, e aí é essa questão que eu quero dizer. Como é que a gente, como professor da escola básica, tem que se aperceber de uma série de narrativas, de verdade, de sentidos para a história que os alunos carregam para a sala de aula e que muitas vezes vão de encontro, não ao encontro, mas vão de encontro com a perspectiva de uma formação historiográfica que você tem. É claro que você quer
dar complexidade à discussão que ele possa fazer sobre aquela temática a partir da perspectiva historiográfica. E eu não vou abandonar isso nunca, senão eu deixo de ser professora de história. Mas eu tenho que carrear esses sentidos que ele leva para a sala de aula. Eu tenho que fazer esses sentidos que ele possa discutir com outros sentidos que existem socialmente, da historiografia, dos seus colegas, que sejam umbandistas, do candomblé, católicos, ateus, que ele possa refletir isso tudo. Eu consegui convencê-lo a participar depois disso. Tá? Então, eu acho que é essa questão, para um pouco me dedicar ao que vocês falaram, da motivação também dessas entrevistas, é essa questão que está sendo esgarçada na discussão simplista que está se fazendo hoje sobre a desimportância da história como disciplina obrigatória na escola básica, né? Então, nada tenho contra o português e matemática, muito pelo contrário. A língua é uma ferramenta fundamental para a gente da história, né? E a matemática está posta como uma lógica que existe em todas as outras ciências também. Mas a forma de se pensar historicamente, a complexidade que isso dá, se você pensa a história como a produção a história escolar, né? Estou pensando nos objetivos da história escolar como elementos de sensibilidade, cognitivos, fundamentais, para que esses alunos possam se ver como sujeitos, agentes do seu próprio tempo, agentes da sua própria vida, para perder e para ganhar, né? Saber que na vida eles vão ter que lutar para garantir aquilo que acreditam, mas ouvir o outro, ter a empatia de ouvir o outro e talvez modificar a posição do outro, modificar a sua própria posição, encontrar consensos, né? Fazer aquilo que o Serre chama de impedir que identidades não razoáveis se criem, porque isso é a base do fascismo. Essa é a raiz do fascismo. E a gente está na beirinha disso, principalmente no nosso país. Eu acho que é essa a função social hoje do ensino de história. É isso que eu aprendi na minha vida. Talvez não tanto sabia fazer isso na época da Sílvia, mas creio que intuitivamente aquela formação que eu tive de sujeito agente da sua vida lá nos corredores da comunicação tenha sido levada para a sala de aula da professora iniciante de história, que foi da Sílvia, para dar esse pontapé, para gerar alunos que até hoje eu encontro e fico orgulhosa com as suas escolhas variadas, mas que eu identifico com as suas diferenças também, sujeitos capazes de pensar a sua própria vida. Isso não foi feito só pela Sônia. A Sônia botou lá uma pecinha, pelo menos uma pecinha em alguns deles, mas foi feito por uma instituição escolar que soube, com todos os problemas, pensar ciência e ensino, produção de conhecimento acadêmico e produção de conhecimento escolar juntos. Eu digo para os meus alunos assim, gente, é uma salada de frutas. Se você pegar uma salada de frutas normal, né, a salada de frutas que a gente conhece, você vai encontrar uva, maçã, banana, laranja, né? Todas essas frutas têm as suas especificidades, seus sabores, sua textura, seus cheiros. Quando você mistura todas elas na salada de frutas, ela ganha uma identidade nova. Ela continua a ser a uva, a maçã, a laranja, a banana, mas é, ao mesmo tempo, algo diferente na textura, no sabor, no cheiro. Eu acho que é isso que a escola, que é o ensino de história, de uma maneira que é o ensino escolar, né? Mas é isso que é o ensino de história escolar. Ela tem uma textura que relaciona as ciências da educação, a pedagogia, a psicologia da educação, a história. Eu brigo muito para que a história assuma como sua também a tarefa de pensar o ensino da história, mas traz também um monte de saberes e de narrativas que são históricas, porque criam sentido para o estar no tempo, mas que vão de encontro com a historiografia ou com a ciência. E no mundo de hoje, cada vez mais, a gente tem apenas que saber
lidar com essas coisas. A gente tem que saber mesclar essas coisas. Mas, para isso, a gente tem que ser historiador. Né? Historiador no sentido de compreender o que é produzir conhecimento histórico e qual a importância desse conhecimento no mundo. Acho que eu falei demais. Não, tá ótimo, Sônia, imagina. Muito bom. Bom, eu acho que eu vou começar por uma questão de memória minha, que aciona muito essa diferença dos tempos, né? Dos tempos da Silvia, estudante lá no ensino médio, aluna do ensino médio, da Sônia, né? E do que a gente vive hoje, né? E aí, dialogando um pouco com você nisso que você traz também, né? Eu estava, já nem sei, Cássia, que ano que eu estava na coordenação da graduação de História? 2014? Foi isso? Já não sei mais que ano foi. Que eu era coordenadora da graduação e a Cássia era vice. Enfim. Entre 2012 e 2014. Eu me lembro. Aconteceu um fato comigo quando eu estava na coordenação da graduação de História. Eu estava voltando do Rio para São João, tinha vindo, não sei o que eu tinha vindo fazer no Rio. E na estrada me liga alguém da reitoria da UFSJ me dizendo assim: professora Silvia, encontraram um adesivo de campanha da Dilma, eu acho que era 14 por conta disso, da eleição da Dilma. Um adesivo colado na porta da sala de aula do curso de História. E está sendo aberta uma sindicância para apurar, e estamos comunicando. Você é a coordenadora do curso, etc. Eu não acredito que eu estou recebendo uma ligação dessa a essa altura do campeonato para dizer que tinha um adesivo e que alguém fez uma denúncia e etc. para retirar o adesivo. E aí, isso ativou a minha memória em relação a 1986, eu, aluna do CAP, né, as eleições voltando, né, as eleições no Rio, e a gente enchendo a sala de aula com adesivos e cartazes do Gabeira, do Darcy, etc. E os nossos professores entravam em sala de aula, e para as mais diferentes posições, né, Sônia? Não era todo mundo, todos os professores do CAP não eram de esquerda de jeito nenhum. Mas assim, ninguém mandava tirar, pelo menos eu não tenho lembrança nenhuma de ninguém mandar tirar cartaz. Eu lembro da minha sala de aula cheia de cartaz escolar. E como é que... Quer dizer, se a formação da Sônia se deu, né, na comunicação da UFRJ, aquilo para mim era um marco. As eleições de 86 para mim são um marco, né, de abraçar a Lagoa na campanha do Gabeira, etc. E dentro da escola, esse processo de discussão política, né? E aí o que a gente tem hoje, quer dizer, que me aciona nesse fato de 2014, mas tudo que vem nesse bojo, né, da busca de um espaço, seja escolar, seja mesmo universitário, que é pior ainda, né? Que se busca um discurso de neutralidade, né? Da escola sem partido e etc. Né? E o quanto que se perde, né, na formação, né, política mesmo nossa, né? Eu acho que não é só no campo do ensino de história, embora também, né, claro. Mas então, assim, Sônia, eu queria dividir um pouco essa lembrança desses dois tempos, né, e o quanto que isso reflete também das diferenças dessas épocas, né, da década de 80 de e do tempos hoje, mais né? conservadores, de tempos extremamente conservadores. Eu digo assim, se eu continuo a acreditar na máxima do velho barbudo de que a história só se repete como farsa, a gente anda num momento de farsa total, porque a ideia de um retorno conservador, a ideia de um retorno neutralista, da neutralidade da técnica, da neutralidade do que poderia ser ciência, ou até da negação da validade da ciência como capaz de dar sustentação ou resposta às demandas da sociedade, está posto. Está posto. E por que isso? Em história especificamente, né? Tem um autor alemão que eu gosto muito, que é o Borges, que discute essa questão, que ele chama
de uma história difícil, porque ele está discutindo a Alemanha, a educação básica numa sociedade alemã, uma sociedade alemã que está extremamente diferenciada, heterogênea. Para a gente, isso até foi naturalizado um pouco. A sociedade brasileira por essência, sempre foi heterogênea, por mais que ela tentasse escamotear e esconder isso, né? Seja através de um branqueamento, seja através da desigualdade clássica que colocava na universidade, ou mesmo no ensino médio, cada vez estratos maiores de uma classe média para cima, né? Mas ela sempre foi uma sociedade bastante heterogênea. Mas imagina numa Alemanha, né? Então, ele diz assim, cada vez mais a escola, a sala de aula alemã é uma sala de aula extremamente heterogênea. Heterogênea eticamente, heterogênea da fé, heterogênea das culturas, de uma maneira mais geral. A cultura que circula tem que ser vista sempre no plural. As culturas que circulam numa sala de aula são bastante heterogêneas. Então, como ensinar história apenas como a gênese da nação? O que é a história da Alemanha para aqueles alemãezinhos que estão ali, que trazem outras marcas culturais fortes? Tá? Aí, eu, lendo esse texto dele, eu falei, a gente pode colocar isso no Brasil e tentar trabalhar isso. O que é ensinar história numa turma, numa escola de comunidade no Rio de Janeiro? Aquilo vai se sentir brasileiro? Vai identificar aqueles ícones, ou mesmo aqueles processos, ou mesmo aquele trabalhador idealizado por um tipo de historiografia mais à esquerda, como ele? É muito mais complexo esse trabalhador do século XXI. É muito mais complexa essa nossa realidade. E o que Mas a discussão disso tudo faz seres capazes de contestar ainda mais, de se colocar como sujeitos e de serem mais fortes na defesa de direitos. Isso não agrada à tradicional sociedade brasileira, que é extremamente preconceituosa e conservadora. E se você pensar 13 e 14, Silva, eu lembro dos movimentos nas ruas de 13, do aumento da passagem, todo mundo na rua, vamos lutar contra o aumento da passagem. Aí o pessoal, olha, o movimento, não sei o quê. E aquele movimento sempre me incomodou um pouco. Eu quero discutir isso com os meus alunos. Eu cheguei a discutir isso com uma turma, que depois de muito tempo eu peguei uma turma do primeiro ano de ensino médio, nessa época no CAP, eu estava retornando ao CAP, depois de um momento na UERJ, que eu estava sem dar aula, porque eu assumia a direção do vestibular, aí eu estava retornando ao CAP, e aí eu peguei uma turminha de primeiro ano de ensino médio, e a gente estava nessa discussão para trabalhar a questão do fascismo. E na cabeça louca da Sônia, eu falei assim, eu peguei um pequeno vídeo, na realidade, da TV Manchete. Era uma reportagem de um programa, tipo assim, esse programa do repórter que tem na Globo agora, que o coisa pega os jornalistas e vai para a rua com temática. Não sei se ainda tem, mas tinha um TV repórter fazendo. São estagiários, né, estudantes de jornalismo, que é aqueles. Profissão repórter. Isso, profissão repórter. E tinha um programa da TV Manchete, isso no início dos anos 80, que era um pouco aquilo. Não tinha um jornalista estudante, mas tinha um jornalista com temáticas da vida no Rio de Janeiro, do cotidiano, para analisar. E tinha um recorte de uma reportagem que ele tinha feito sobre populações suburbanas que iam às praias com as suas fazer a farofeira, como diz no Rio, né? As praias da zona sul do Rio de Janeiro. Então, o recorte aparecia algumas jovens da Zona Sul, moradores de Ipanema, Leblon, e dizendo assim, a gente não pode mais ir às praias no Rio, não podemos mais fazer isso, porque, olha só, com esses rádios altos, comendo na praia, jogando areia para todos os lados, falando alto. Agora a gente tem que ir, sabe para onde? Para a Barra. Porque lá longe, a Barra, no início dos anos 80, era lá longe.
Hoje ainda é lá longe, mas a classe média brasileira está lá. Lá longe, está pertinho, eu moro pertinho da Barra. Lá longe dele, né? A gente não pode mais o quintal da nossa casa. Eu não tenho nada contra eles. Eles têm a maneira deles viverem. E nós temos a nossa. Que arranjem outros lugares para eles se divertirem. Então, eu peguei esse trechinho, e que a gente estava trabalhando fascismo com os alunos, e uma das questões que a gente trabalhou era eu e os outros no fascismo, e quis que eles começassem a identificar possibilidades de semelhanças entre aqueles dois discursos. E aí eu sempre faço questões muito leves. Vocês diriam que essas jovens são fascistas? E eles se assustaram com essas perguntas diretas minhas. Eles ficaram assim, não sei. Aí uma menina que é muito filha de uma professora ativista do CAP, faleceu também agora há pouco, de português, ela falou, não, eles podem nem saber, mas estão assumindo posições fascistas sim, porque isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Esse era um trecho. Depois eu peguei toda a reportagem. Em toda a reportagem, mostrava o outro lado. Eu lembro que a gente tem uma turma de classe média, efetivamente, no CAP, com pouquíssimas exceções a partir do momento que começaram a entrar elementos por sorteio, né? Crianças por sorteio. E aí, na reportagem como um todo, aparecia o outro lado. Então, eram pessoas da Zona Sul, normalmente negras ou mestiças, diferente dos jovens que estavam dando a primeira reportagem. E entrando no ônibus apertado, subindo. Eu digo que eu fiz um trabalho etnográfico, eu, com os meus alunos, porque eu fiquei olhando só, não para o filme, eu fiquei olhando não para a reportagem, mas olhando para a cara deles, quando eles viram a reportagem toda. Subindo no ônibus pela janela, jogando farofa com a farinha para cima de todo mundo, e aí eu vi as caras das crianças assim, entrando na padaria na hora do almoço, quem não tinha levado comida, e roubando, comprando pão, mas roubando queijo e presunto, botando no pão e saindo comendo. E aí as caras deles assim, aí eu escrevi no quadro, porque, apesar de tudo que vocês viram na reportagem da década de anos 80, da TV Manchete, podemos considerar que as atitudes tomadas pelos jovens da Zona Sul continuam sendo atitudes que se aproximam da discriminação que vimos historicamente no fascismo. Aí eles começaram a me olhar. Falei, não, vamos para casa, pensem, na próxima aula a gente discute. Essa experiência que foi fantástica, depois alguns disseram para mim assim, poxa, Sônia, foi a melhor aula que você deu o ano inteiro. E a gente pouco discutiu, mas essa questão era trazer a política com um P maiúsculo para a sala de aula. É fazê-los refletir para que sentido tem aquele conteúdo histórico do fascismo tradicional, da historiografia, para eles pensarem a realidade deles. Né? Para eles se pensarem como estudantes oriundos de classe média, que vão olhar com reserva aquelas pessoas do subúrbio que vieram e que estão ali, porque Sônia, olha só, depois que eu vi o roteiro, me deu uma certa... Eles tiveram que assumir o seu próprio lado conservador, pensar sobre isso. Isso a gente fazia no CAP naquele momento, quando muitos professores que não eram de esquerda, que não votavam naquelas pessoas, mas entravam e viam aquilo como parte do processo de aprendizado escolar. A escola era vista por aqueles professores, mesmo alguns liberais e até conservadores, a escola era vista como um espaço que era feito para se pensar, se discutir. Veja, e alguns eram conservadores e liberal. Você pensa no Wilson de Geografia votando no Gabeira? E ela sabe quem é o Wilson de Geografia, né? Que era uma pessoa assim muito... Mas era um homem que pensava a ciência como um elemento importante na produção de seres, de indivíduos,
para ele era indivíduo mesmo, né? Mas era. Agora, o que a gente tem é um total niilismo em relação à capacidade dessa ciência responder aos anseios do mundo. E aí, a maneira mais pragmática de pôr isso em prática é o retorno ao tecnicismo neutralista. Não, ser democrático, aí eu lembro das minhas entrevistas quando eu fiz na TV Globo, porque eu trabalhei com meu mestrado, meu doutorado foi sobre história social da TV, entrevista com pessoas da família Roberto Marinho para fazer, e disse assim, não, a nossa programação é uma programação democrática, sim, porque ela é neutra. Ela vai apresentar a informação, que é neutra, para o público saber o que faz. E aí eu analisava a neutralidade com cartazes da programação, em que, para animar as pessoas a assistirem à nova programação em 74 da Globo, ela fazia determinadas fotografias montadas em cartazes ao final do seu, digamos assim, boletim de programação, e era uma série que eu analisei na minha tese, em que uma delas dizia assim, você quer participar da sociedade, assista a programação da Globo. E qual é o modelo que está ali? É uma senhora fazendo tricô, de óculos, sentado numa cadeira de balanço, com a TV à frente, com o Cid Moreira aparecendo na tela, no Jornal Nacional, e atrás dela tinha um santuário, né, com incentivo. Era o modelo da sociedade tradicional católica brasileira, que estava assistindo e sorrindo, porque estava recebendo a informação que precisava para viver. Ou a ideia de que não vá para a rua fazer greve. Você quer saber sobre a greve? Assista o telejornal da Globo. A rua é perigosa. A rua não é do bom cidadão. A informação chega até você. Essa ideia que foi construída, né? Não foi construída, mas foi... Eu acho que não foi construída, não. Ela resgata elementos tradicionais do conservadorismo brasileiro. Ela está posta hoje em dia de novo. E está vitoriosa. E está vitoriosa, a gente não pode negar isso. As esquerdas, e aí você pensa, as esquerdas, eu penso assim, eu sou de esquerda e não vou negar isso. E meus alunos também vão saber disso. Eu não vou, em nenhum momento, impedi-los de colocar as suas posições. Mas, como professora de história, eu vou discutir com ele todos os elementos possíveis para se pensar essas posições. E isso é pensar a política como um elemento da vida e, portanto, do ensino de história. Nós somos Sônia, não sei se travou só para mim. Voltou. Não, travou para todo mundo. Eu vi vocês muito quietinhos, eu falei, não estou falando tão boa assim. Eu não sei até onde vocês foram, mas estou dizendo que, naquele momento, nós tínhamos pessoas que, mesmo não sendo de esquerda, mesmo sendo liberais ou até conservadores, eles viam a ciência como um elemento fundamental para dar conta das necessidades da sociedade, e a escola como um espaço produtor disso. Hoje, eles querem romper com isso. Essa é a diferença. Sônia, pegando o gancho, né, que você fez, a abordagem que você fez sobre o telejornalismo, né, e essa pretensa neutralidade, como que você se posiciona, quais as questões que você poderia trazer para a gente sobre as redes sociais, e a disseminação das fake news, né? Como trabalhar isso numa sala de aula hoje? Que coisa, se eu tivesse a resposta completinha, eu vou vender um monte de livro, tá? Mas eu tenho algumas variáveis que eu acho que não são novidades, né? A internet, sem dúvida alguma, ou todas as mídias sociais, são espaços extremamente significativos, produtores de diversidade. Mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, tem o outro lado da moeda.
Se eles são produtores de diversidade, por um lado, eles são também produtores de uma similitude negativa. Tá? Eu pensei que você estivesse bloqueado de novo, congelado de novo. Eles são, porque eles também estabelecem modelos. O famoso algoritmo estabelece modelos. Hoje eu estava discutindo com o Cláudio, com meu marido, porque ele disse assim, caramba, não aguento mais receber essas fake news bolsominions. Eu falei assim, engraçado, eu quase não recebo. Aí eu falei, sabe por quê, Cláudio? O Cláudio tem a perspectiva assim, tem alguns amigos que ele sabe que são bolsomínios, mas ele continua respondendo, ele respeita uma... Se eles não são tão agressivos, Cláudio continua, não, eles são pessoas boas, eles estão enganados, Sônia, eles estão enganados. Eu já não tenho tanta paciência, eu falei, sinto muito, já perdi essa paciência. A perdi há 2 anos, 3 anos atrás, sei lá. Então, eu não respondo. E essas pessoas, o algoritmo lê assim, isso não interessa a esse cliente, porque é questão comercial. Não interessa, não aparece. Para ele, aparece. Se você parar de responder a essas pessoas, eles vão começar a desaparecer da tua timeline. Porque é algoritmo, ele mapeia os seus interesses. Outro dia eu estava... Essa coisinha aqui é como é que chama aquele 1984, Big Brother? Então, essa coisinha eu estava aqui em cima e estava falando assim, cara, gente, eu preciso comprar um aspirador novo, que não sei o quê. 20 minutos depois, eu tinha mais um monte de avisozinhos de aspirador, inclusive com a marca que eu estava falando que era minha, que eu queria rever se tinha um novo. Sabe por quê? Porque essa coisinha aqui liga e fica gravando as coisas que a gente fala. Elas captam. Eu falei assim, como é que eu desligo essa porcaria? Às vezes, sem mexer, aparece assim, o que você quer? O que você quer saber? Eu falei, eu não liguei nada para saber nada, por que esse negócio está ligando? Eu falei, você quer um espião, vou botar longe de mim. Então, é isso. Agora, quer dizer que com isso eu vou romper com a tecnologia? Não dá para romper. Haja vista semana passada, não, 2 dias atrás, que ficamos sem WhatsApp, Facebook até ninguém notou tanto, mas o WhatsApp, e eu, pelo menos, assim, eu fui trabalhar às 9 horas da noite, porque trabalhando em home office, o WhatsApp é o contato de tudo, está faltando isso, tá não sei o quê, tem reunião, não sei o que lá, vamos marcar isso, aconteceu isso, e eu só percebi às 9 que tinha voltado, porque até às 5 e pouco eu estava tentando, não tinha nada. Quando eu fui olhar, fez um bloco, eu falei, bloco, então está funcionando. Olha só como é que fez falta. Então, a tecnologia não é o problema. Agora, o problema continua sendo o ser humano e os seus usos. E é claro que o ser humano é extremamente criativo para construir e para destruir, para coisas boas e para coisas ruins. E ele vai produzir maneiras de atender a interesses A, B ou C usando essa tecnologia. Como é que a gente pode fazer? Negar. Eu lembro assim, eu sou da geração da televisão, né? Da minha casa, minha mãe e meu pai botavam de castigo a gente por algum erro, assim, não tem televisão hoje. Era o nosso castigo. Não vê televisão. Tá? Hoje é ficar sem o computador, sem jogar não sei o quê, né? Não é isso? E aí, o que era também na escola? Televisão é um problema para a escola. Não se pode, televisão, o aluno não vai estudar. Não se podia ter televisão na sala de aula, não se podia levar a televisão para a sala de aula. A televisão tinha chifrinhos, capa vermelha e aquele garfo lá, o tridente. E é isso que a gente está fazendo com a tecnologia. O que a gente tem que fazer é instrumentalizar esses alunos para exatamente perceber isso, para perceber esses usos, para perceber que para trabalhar com os youtubers da vida, que produzem narrativas extremamente lúdicas e próximas de história, eles vão ter que interpretar aquele texto como a gente aprende na escola básica, interpretar um texto escrito como fonte. A gente enche os nossos alunos de fontes imagéticas, agora a imagem também já está, né? A alfabetização da imagem, o trabalho com a cultura visual, isso chegou à maioria dos professores que estão sendo formados, e eles, de maneira A, B ou C, aplicam na sala de aula.
mas não fazem isso ainda com essas ferramentas, ou com os produtos dessas ferramentas, que são narrativas, que produzem sentido, e principalmente para o estar no tempo, para a história. São narrativas, um monte delas são narrativas históricas, e não necessariamente aquelas que são produtos midiáticos de história. O Brasil Paralelo da Vida, não necessariamente. Um monte de memes aí trabalham como produtores, são produtores ou carregam narrativas históricas, sem precisar citar bibliografia, ter uma retórica professoral, nada disso. Então, o que a gente precisa é formar professores, eu estou falando como formador de professores, que estejam preparados eles mesmos, como usuários, porque esses jovens são usuários, né, para trabalhar aquilo como fontes e fazer a crítica a essas fontes com seus alunos. E, para isso, as escolas precisam permitir o uso disso. E isso é complicado, porque os alunos não ficam... Ô, Silvinha, você ficava quieta no teu tempo não era celular, não, mas ficava quieta com revista, sei lá o quê, com conversa? Claro que não. Eu não ficava lá com outras coisas. O meu era só papo mesmo. Lá, quando eu fazia na década de 60, são jovens. Então, como é que a gente encontrar esse limite, esse caminho, é muito característico da relação da sala de aula, daquele professor, daquela cultura escolar. Eu tive uma orientanda agora no Prof. História que trabalhou com memes, e até aqui, ó, o livro está por acaso aqui, ó. Também com memes se ensina e se aprende história. Cíntia Benac, foi minha orientanda no Prof. História, e, para meu orgulho, a monografia, a dissertação dela se transformou num livro. E aí ela disse que tinha... Eu falei assim, Silvia, olha só, eu já... Ato falho, tá vendo? Falei, Cíntia, você tem que colocar isso na tua dissertação, ainda produzindo. Ela falou, o quê, Sônia? Como é que você deu só uma pala? Olha só, você teve que construir um convencimento com paz e direção para que aquela proposta de você trabalhar com memes pudesse ser viável, porque a escola não deixava os alunos entrarem no celular. O aluno entrava, botava dentro de um saquinho, tinha um lugar na secretaria para cada turma, com os nomes, saquinhos de cada aluno, e os celulares eram colocados ali. Besteira, porque eles tinham outro celular escondido, né? O professor não podia entrar com seu celular na sala de aula. Então, ela teve que criar um convencimento, e ela criou, e ela falava aquilo como se não tivesse importante. Eu falei, não, isso é muito importante. Você teve que mexer na cultura escolar, convencer pais, coordenação, direção, de que aquilo era um projeto importante para o ensino de história na escola, numa escola conservadora, de classe média alta. E ela conseguiu tanto que os pais começaram a participar do Instagram que ela criou com os alunos para discutir os memes que eles estavam produzindo. Os pais queriam participar e começaram a fazer. Alguns pais produziram memes, criaram memes, a partir dos memes, né, dos elementos, dos ícones que aquele museu dos memes oferece. Eles criaram memes. Então, falei, não, coloque isso é uma coisa importante. E é isso que a gente tem que formar professores que estejam preparados para lidar com essas ferramentas e produtos como fontes, produtoras de narrativas, que carregam narrativas para a sala de aula e que produzem sentido para a história. Agora, os caminhos dependem muito da cultura de cada escola, das características de cada sala de aula. Por falar nisso, né? Entrou alguma coisa aqui na... Peraí, está entrando alguma coisa aqui na frente da minha tela. Acho que vocês não estão vendo, mas está entrando na minha tela. Deixa eu só assumir com isso daqui. Olha dessas lá. Coisas... Não, Peraí, agora eu saí. Voltei. Pronto. É exatamente disso, dessas coisas que entram, dessas notificações que a gente não sabe por que entra e quando entra, né? Mas, Sônia, você falando das especificidades dos espaços, eu ia te perguntar sobre isso. Você chegou a mencionar isso, que você foi para a rede estadual de ensino, porque dar aula no CAP é diferente de estar em outros espaços. Vocês foram bloqueados para mim, viu? Só fala de novo, Silvinha. Tá. Essa internet, tá vendo? Olha os problemas. Pois é.
de pensar as especificidades dos espaços escolares, né? Então, assim, uma crítica, eu me lembro quando eu cheguei na UFSJ, antes da CASC, não era UFSJ, era FUNREI, né? E a gente ainda pegou, e volta e meia aparecia essa conversa em São João, né, da possibilidade de um colégio de aplicação da UFSJ e etc., mas sempre vinha uma crítica em cima, né? Mas você cria uma bolha de excepcionalidade, de excelência e etc., que não é a realidade do ensino, né, nas escolas normais, né? Então, Sônia, como você vê essa experiência? Professora do CAP, mas você atuou no Pedro II, você atuou na rede de ensino, e você forma professores e trabalha com professores enfim, inseridos em diversas escolas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, até como é que você vê essa especificidade do CAP e o ensinar história no CAP comparado com outras experiências escolares. Eu acho que é um discurso que, sabe, discurso que parece que é coerente, que inclusive parece que é um discurso pró-igualitário, mais igualitário, mas na realidade trabalha com premissas as mais falsas possíveis. Qual a diferença? Você conhecia o CAP e o CAP não mudou muito, aliás, vai mudar agora. Qual a diferença do CAP desde o teu tempo até julho desse ano e as outras escolas? Essencialmente, até algum tempo era a sua clientela, porque o CAP, sendo uma escola os CAPs, sendo os colégios experimentais, são laboratórios e tendem a ser pequenos, né? Até porque manter uma estrutura com a diferencial que eu vou colocar agora, para um grande número de turmas, vai encarecer tremendamente essa estrutura. Manter um CAP é caro, eu digo assim, eu sempre disse para os meus colegas, e aí é uma questão de classe, né? É uma luta mesmo. Manter um colégio de aplicação numa estrutura universitária, da maneira como a gente mantém, é cara, porque somos professores universitários, né? E, portanto, temos salários, condições de trabalho, plano de carreira, infelizmente, diferentes dos nossos pares no restante da escola básica. Então, qual é a diferença? Exatamente essa. Os professores dos CAPs, com suas especificidades, eu já disse aí a do CAP da UERJ, que eu acho que é o CAP da UERJ, o CAP de Juiz de Fora, José Bonifácio, não é? Que é fantástico, eu estive lá em algumas vezes. João 23. Que não é José Bonifácio, é João 23. Eles são os únicos que têm carreira universitária, né? Mas, com as suas especificidades, os professores do CAP tenham carreira universitária, ou seja, dessa carreira nas federais específica, técnica, né, dos IFs, dos institutos federais, que é semelhante a um plano de carreira, eles têm uma estrutura muito superior à estrutura de plano de carreira que os nossos pares da escola básica, da escola pública e privada também, de uma maneira geral, têm. Que professora privada pode ganhar mais, mas dá aula em 50 mil colégios. 60 horas por semana, 70, 80, né? Em um monte de colégio, e aí é um repetidor. É um repetidor, não porque ele muitas vezes não quer fazer isso, mas porque ele precisa, porque ele nem tem condições de fazer. No CAP, você tem um plano de carreira, você tem preparação, 60% de preparação da sua carga para preparar, de 50% a 60% para preparar as suas aulas. Você tem um diálogo, você é professor da universidade ou tem um diálogo com a produção de conhecimento da sua área específica universitária. Isso tudo cria condições de uma relação escola básica-universidade muito mais horizontal e produtiva e eficiente, né? O Prof. História prova isso. Gente, eu estou recebendo professores que têm reflexões fantásticas para desenvolver, mas que não têm condições de fazer isso. Então,
ficando maravilhados da oportunidade. É bem verdade que nas primeiras turmas, muito mais do que agora, porque todos eles tinham bolsas, agora o governo, ou o desgoverno, desde o Temer para cá, está tirando as bolsas, né? Não está permitindo que todos tenham bolsa. Antes, todos tinham bolsas e todos tinham uma pressão muito grande da CAPES, do MEC, para que os organismos municipais, porque eram escolas essencialmente professores da escola pública, agora já não é mais, é pública e privada, mas que havia uma pressão muito grande para que desse licença, pelo menos parcial, para esses professores fazerem o Prof. História. Esses professores produzem reflexões fantásticas sobre as suas práticas. E a gente, na universidade, e aí eu digo assim, é fantástico porque a gente aprende muito com eles. Eu aprendi muito com essa menina. Estou aprendendo muito com o louco do menino, meu orientando, que produziu um jogo lá, saiu do RPG. Eu fui dar ideia louca para ele, e aí ele comprou a ideia, agora está me deixando louca, porque ele saiu de fazer o jogo de cartas do RPG físico para a lógica do RPG num jogo, num game. E aí está lá com a teoria dos games, eu falei assim, eu não entendo nada, não conheço nada, você está me deixando louca? E eu estou aprendendo, ele ousou produzir roteiros para o game, é o iluminismo, então, da América, na Europa, América e África, e aí ele pegou, ele dialogou com historiadores, com a historiografia, para produzir as etapas dos jogos. Então, grande parte das tarefas que as crianças têm que fazer, na realidade, é releituras que ele fez de questões discutidas por uma série de historiadores adaptados ao game. Falei, garoto, tu é fantástico, mas esse negócio de gamer, de não sei quem, de teoria do game, eu não estou entendendo nada. Mas como eu estou aprendendo com esses garotos? Então, eu acho que essa é a questão fundamental, que quando você coloca universidade e escola básica refletindo de maneira horizontal, você ganha. O que acontecia o que acontecia antes na questão da esfera de ser do CAP ou de fora? O que existia era a ideia de que o CAP, por ser pequeno, por ter uma clientela pequena, oferece uma estrutura melhor e, por isso, é necessariamente melhor. Ora, o CAP da UERJ, desde o tempo da Silvia, estava numa escola que a origem era um hospital psiquiátrico. Tinha um elevador para ir para o quarto andar que era chamado de morte lenta. Imagine por quê. Tinha que conviver com tiros, né? E na década de 80 não conseguiu mais conviver, porque aí uma facção começou a brigar com a outra, nos expulsou. Né? Tinha que criar redes de consenso, porque estava no Morro do Turano, na região da Tijuca, do Rio de Janeiro. Que regiões, que condições de infraestrutura superior. Tinha escolas públicas com infraestrutura muito superior. Posteriormente, o CAP recebeu, e isso é uma grande questão, começou a colocar a entrada do sorteio lá na classe de alfabetização, atual primeiro ano, primeira série, já nem sei mais como é que é chamada, e agora, com a pandemia, é sorteio para a entrada geral. Então, é heterogêneo. Mesmo naquela época, era heterogêneo em relação às vagas dos filhos de funcionários. Como as turmas eram pequenas, era praticamente metade dos alunos que estavam lá com filhos de funcionário. Claro que a gente tinha um grupo que fazia o vestibulinho na época da Silvia, que era a classe média, né, que ia lá, fazia o vestibular, pagava um vestibular. Eles iam com camisetas, vestibulinho tia Alzira, vestibulinho tio João, e as vagas para entrar no CAP eram mais concorridas do que medicina para a UERJ. Mas era a minoria. E aí era tão esquisito que História e Geografia resolveram não não participar mais desse concurso. Porque uma vez nós colocamos na prova para tentar perceber como é que o aluno que a gente recebia na antiga quinta série, nessa prova de entrada para o CAP, que só entrava no primeiro ano, e na quinta série, antiga quinta série, o atual sexto ano. Como é que o aluno percebia a questão da legenda
né, e da realidade, né, da escala e da realidade. E a prova era de geografia e história junto. Aí nós colocamos aquele clássico mapa do perfil do Brasil, né, com as capitanias hereditárias, e aí a pergunta era simples: de que tamanho você imagina que seria a menor capitania hereditária do Brasil? Aí as respostas apareciam assim: a ponta da minha unha, chapinha de Coca-Cola, pingava um lápis e diziam desse tamanho. Quando a gente percebeu que esses vestibulinhos da vida estavam criando alunos que efetivamente não sabiam, naquela idade, naquela especificidade da antiga quarta série para a quinta, o que era escala, legenda, né? Com uma realidade, se desisto. Deixa, eles só vão saber quais são os capitães hereditários, de quem é os donatários, é só isso, eles vão decorar, e a gente não precisa disso. Não queremos, pode entrar de qualquer jeito. A gente começa daqui. Não importa o que ele sabe de história e de geografia. Por quê? Porque a gente tinha aquela consciência com as ciências de origem. Então, é essa que é a diferença. Eu sempre digo assim, CAPES, pensado nessa estrutura horizontal com a universidade, são espaços que se justificam, porque eles são caros, para garantir esse espaço para a produção de conhecimento. Só se justifica pela formação docente. Só se justifica se forem laboratórios para trabalhar o ensino de. Eu sempre digo lá, defendo lá no CAP da UERJ, a nossa especificidade não é história, não é geografia, não é física, não é matemática, é ensino de 3 pontinhos. Ensino de história, ensino de matemática, ensino de física. Esse é o nosso campo, que tem uma especificidade, e essa é a nossa área de pesquisa. Tá? Então, os CAPs valem se eles forem pensados assim. Aí, eles vão produzir, eles vão ser reprodutores disso para os alunos, para os docentes que estão sendo formados. Maravilha, Sônia. Cássia, quer falar mais alguma coisa? Eu não sei quanto tempo a gente tem, quanto tempo que a gente já está aqui. Eu tô meio perdido. Os meninos, eu não sei mediar essas coisas. O tempo passa. Os garotos não querem perguntar nada, só querem. Pois é, os meninos. Só estou vendo os retratinhos, não querem perguntar nada, não. E não. Estão calados, Henrique? Estão envergonhados? Sônia, então eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Sônia, assim, eu acho que está sendo uma dificuldade, todos nós trabalhamos, especialmente com formação de professores, né? O enfrentamento desse período em termos de carreira, né? A gente lida com pessoas que desejam muito ir para uma sala de aula, abraçar o magistério, e o contexto está extremamente opressor, né? E para além, né, de todas as implicações pandêmicas, políticas, para além disso tudo, a gente está com problemas sérios na política educacional nossa, né, em função da própria BNCC e dessa reforma do ensino médio, né? Eu te confesso, assim, como professora de didática, por vezes eu falo, nossa, né? É preciso tanta força da gente, tanto otimismo da gente para a gente conseguir mobilizar e incentivar os nossos alunos diante desse cenário. E eu queria que você falasse um pouco assim, qual a sua avaliação diante do tipo de seleção que foi feita pela BNCC, né? O tipo de reforma que está em andamento para o ensino médio, o impacto disso para nós, professores de história. A minha perspectiva inicial é extremamente negativa. Eu não sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa, creio, bastante otimista. Já fui mais, mas eu continuo otimista. Mas a perspectiva é extremamente negativa. Mas aí eu vou juntar a perspectiva de pensar a professora com a perspectiva de pensar a cidadã que tem que lutar socialmente para transformar essa sociedade. Eu acho que a gente não vai resolver esse problema apenas no nicho educação, formação de professores. A gente está fazendo a nossa parte, acho que a gente vai continuar fazendo. Dando essa perspectiva crítica, que esses alunos que se continuam, se chegam até aí, não é pura e simplesmente, como diz o nosso antigo presidente, se você sabe, você faz, se não ensina, se você sabe, você vai fazer, se não sabe, você vai ensinar.
um sociólogo que foi presidente do Brasil disse isso uma vez, né? O senhor Fernando Henrique Cardoso, mas os alunos estão aí, eles continuam querendo e acreditando. Então, cabe a gente continuar fazendo tudo isso, de tudo um pouco aquilo que eu falei, do que a gente discutiu. Né? Não é fácil, o mercado de trabalho tende a se reduzir se isso continuar, porque, para pensar, as universidades, pensando lá do topo, das universidades que estão cada vez mais, as privadas demitindo, transformando o professor num MEI que presta serviços. As públicas, cada vez mais, principalmente as federais, mas também as estaduais, sendo minadas em suas bases. Né? As ciências humanas sendo desconsideradas enquanto ciências. Né? A escola básica sendo vista como algo que tem, de novo, que não apenas a ensinar a neutralidade do aprendizado, é instrução que se quer, não é educação, é instrução. A relação entre família e escola cada vez mais esgarçada, porque quem educa é a família, não é a escola. Olha a perspectiva que se tem de educação. A ideia do homeschooling surgindo como a solução. Né? A ideia de que, se a família educa, eu posso educar dentro da minha casa e rompendo num país desigual como o nosso, com a sociabilização que a escola, e só a escola numa sociedade como é a brasileira, é capaz de dar, mesmo que com dificuldades, mesmo que não de maneira em todo o território nacional, da mesma forma, mesmo com as suas especificidades, é o sistema escolar que é capaz de trabalhar com a diferença, pelo aprendizado com os professores ou pela prática da diferença que surge. Né? Então, tudo isso sendo estabelecido e tudo isso sendo rompido na perspectiva do que a gente acredita como educação e como ensino de história específica. A história, a geografia, a sociologia sendo visto como... Não, a gente não vai tirar esse espaço. Aqueles que estiverem interessados nessas trajetórias que eles estão propondo, vão fazer. Ora, bolas, a gente sabe o que vai acontecer, é que numa visão econômica de professores, a escola A ou a escola B você vai colocar esse ou essa trajetória e as humanas, para variar, vão ficar abandonadas. Não vão existir em todas as escolas, já que eles querem, de novo, resgatar a ideia de que a maior parte da população brasileira, a universidade não é para todos, não foi isso que disse lá o nosso ministro, então, se não é para todos, a escola tem que formar o trabalhador, que atenda aos interesses econômicos do contexto. Antes já foi das nossas indústrias, na década lá de 60, 70, agora o que é? Sei lá o que é, porque até a visão de ciência está sendo contestada. Então, é claro que a perspectiva é extremamente negativa, mas eu acho que a gente tem que continuar... sabe que a história do Sertor, a tática e a estratégia, para cada... estratégia, você tem uma tática ou vice-versa, eu já não sei mais se é estratégia ou se é tática. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tentar, por dentro desse sistema, essa é a minha perspectiva. Tem gente que acha que a gente tem que explodir tudo. Como eu não sei fazer bomba, eu não acredito na violência como a solução, embora ela já tenha sido... Muitas vezes ela é parteira, isso é verdade, mas como eu acho que a gente não deve chegar a esse extremo da violência como parteira da mudança na história, eu acho que a gente tem que entrar por dentro dessa e tentar mudar. E entrar e fazer uma parte, mas a outra parte é fazer como cidadã. É fazer como cidadã. Para mudar isso, não é apenas na esfera profissional que a gente vai conseguir. É a esfera enquanto cidadão. É a esfera cidadã. É a nossa luta no dia a dia. É a nossa luta no dia a dia. Eu não sei se vai dar resultado. Eu fico até amargurado, porque eu sou de uma geração que acreditou que já tinha feito isso e que acreditou lá no 2010, 11, 12, que não estava como eu queria. Não foi por isso que eu lutei na década de 70, jovenzinha,
que eu levei paulada das polícias do Exército na vida, como eu levei, e não foi por isso. E olha que eu já sou a jovem da abertura política, não sou a jovem da fase mais dura da ditadura, como eram meus professores ou alguns amigos meus, né? Mas eu acreditei que estávamos construindo um caminho, não aquilo que a gente queria, mas a gente respirava. A sociedade brasileira voltava a acreditar que era possível, voltava a ter, sabe, a sentir sujeito da sua própria história. E, de repente, a gente leva uma rabanada que me faz voltar a dizer assim, assim, será que eu tenho forças para, de novo, fazer isso? Talvez nessa esfera que a gente está fazendo aqui, né? Talvez na esfera como professora, mas não tenho a mesma força de ir para a rua, de levar porrada da polícia. Eu não tenho mesmo força física para fazer isso. Eu tenho a força da palavra, né? Eu disse uma vez para o Fernando Pena, que estava discutindo a escola sem partido e estava naquela luta dele da educação democrática, né, da defesa dos professores que começaram a ser perseguidos. Falei, Fernando, se prepare, porque eu trabalho com escola básica e não vou parar. E se não vão entrar na minha sala para me impedir de falar alguma coisa, eu vou ser presa. Por favor, se prepare para me defender, porque isso eu não vou deixar de fazer. Eu vou ser presa. Eu vou ser presa. Ou então vamos tirar da escola. Vou me aposentar como maluca. Mas eu não vou deixar de fazer isso. Isso é aquele ponto da dignidade que eu digo para os meus alunos sempre, nunca percam a capacidade de se indignar, porque é isso que nos faz humanos, principalmente em momentos de crise como esse. E isso eu não perco, de jeito nenhum, a minha capacidade de indignação. Então, eu falei, eu vou ser presa, Fernando. É claro que a situação se mostrou agora até bem... Eles se mostraram bem menos fortes do que eles imaginavam que seriam. Mas acho que falta da sociedade dos esclarecidos no Brasil a capacidade de criar um consenso por baixo. O brasileiro faz consensos pelo alto tão facilmente. A sociedade brasileira constrói consensos pelo alto. A nossa história está marcada pela construção desses consensos pelo alto. Mas o consenso pela base, que a esquerda deve fazer, está deixando a desejar, né? E é isso que a gente precisa, porque para resolver essa questão da educação, que acho que é fulcral para uma sociedade mais democrática no Brasil, pelas características que nós temos, não se faz apenas pela estrutura da educação, da formação dos docentes, mas se faz nessa luta política social mais geral.